Bem-vindo ao De Papo Pro Mar, um podcast do Ibis Budget Recife Jaboatão. Vamos ter aqui uma conversa descontraída e envolvente sobre esportes urbanos. Histórias de vida, dicas, saúde e tudo relacionado ao seu bem-estar físico e mental. E nessa orla linda de dentro de um dos nossos quartos, que vamos conversar com vocês. Muito prazer, eu sou André Vita e serei seu representante aqui, direcionando nossa conversa e perguntando tudo aquilo que você tem vontade de saber. Bom, pessoal, a gente está aqui hoje com o Eduardo Agra. Ele que é uma celebridade em todos os sentidos, tanto como uma pessoa agradável de se conversar, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui ao podcast do Ibis, o De Papo Pro Mar. Né? A gente está aqui nessa beira-mar deliciosa, que eu tenho certeza que você aproveita há muito tempo, né? Bom dia, André. Muito prazer em estar aqui. Queria agradecer ao Ibis Budget, né, pelo convite e bater um papo, conversar um pouco aí sobre a vida e essa praia aí eu conheço desde criança, então estou à vontade aqui. Gente, a gente tava tomando café ali e olha, eu vou te contar, eu tô arrependido de não ter colocado uma câmera pra gente já começar o podcast lá enquanto tomava café aqui no hotel, porque são vários assuntos pra gente conversar e vocês verem um pouco do que foi a vida, né, desse grande astro do basquete. Mas vamos lá, Gra, me conta um pouquinho mais de como foi que isso começou, né? De onde foi que surgiu, como você falou lá no café da manhã, essa paixão pelo basquete? Eu sou aqui de Recife, né, nasci aqui e morei aqui até os 17 anos, mas quando eu tinha 11, eu nadava no Clube Português do Recife, que tinha uma tradição muito grande de natação. E a gente tinha lá no nosso clube um nadador que tinha sido um nadador olímpico. Então o meu sonho era ser um nadador olímpico até os 11 anos. Eu tenho 2 irmãs e um irmão. O meu pai era um árbitro internacional de basquete e todos os anos, nos meses de julho, ele tinha a oportunidade de levar a mim e o meu irmão nos campeonatos brasileiros que ele apitava. E a minha mãe ficava com as 2 meninas para dar, né, uma ajuda para minha mãe. E em 1968 eu fui num campeonato juvenil brasileiro lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e eu vi o basquete competitivo pela primeira vez. Então eu vi uma seleção paulista que tinha alguns jogadores que eram da seleção brasileira juvenil, né? Um deles, o José Geraldo de Castro, que foi meu grande ídolo do basquete. Eu só comecei o basquete porque eu fiquei assim vidrado no Zé Geraldo, que era um jogador elegantíssimo, né? Só para fazer uma comparação, não sei se são jovens, mas era como se fosse, por exemplo, um Ademir da Guia se movimentando, um Falcão se movimentando. E eu fiquei apaixonado por essa forma dele jogar, e a minha paixão pelo basquete, que hoje aos 66 anos ainda continua, começou aí. Quando eu voltei para Recife, falei pro meu pai, não quero mais nadar não, agora eu quero jogar basquete. Ele abriu um sorrisão. Ele abriu um sorrisão, ficou feliz, mas ele também não era aqueles pais que pressionavam muito para jogar. Na verdade, a gente nunca tinha falado sobre isso, né? Ele estava feliz que a gente estava fazendo um esporte, né? O meu irmão nadava também. Então, mas quando eu voltei, comecei a jogar basquete no Clube Português do Recife. E me fala uma coisa, quando você começou, o peso da importância que teu pai teve pro basquete pesou em cima? Então, na verdade ele era um árbitro, entendeu? Então eu acho que essa coisa dele ter sido só um árbitro e não era técnico, ou não, sabe, não tinha sido jogador, então para mim não pesou nada, na verdade. E ele, meu pai era um cara sensacional, impressionante, então ele nunca, de alguma forma, tentou me influenciar, ou de me dar um toque aqui, ou dar um toque aqui. Não, ele ficava na dele, ele achava que isso aí era a função do técnico. Perfeito. Entendeu? Então eu aqui no Clube Português, dos 11 até os 17, quando eu fui embora para São Paulo, eu só joguei com esse técnico. Eu não tive outro. Então foi um cara, o professor Fernando Santos Viana, foi um cara muito importante na minha vida, porque não só ele me educou esportivamente, mas também como pessoa, que é uma pessoa sensacional, que a gente é amigo até hoje, né? Todos os anos que eu venho, a gente faz questão de se reunir, sentar numa mesa de bar e tomar uma cerveja e conversar, religiosamente, todos os anos religiosamente. Eu tô fora daqui desde 1975. Então,
foi muito importante e meu pai sempre foi um cara muito discreto. Então, ele ficava na dele e ele deixava os técnicos fazer o trabalho que era dos técnicos, entendeu? Então, eu tive muita sorte nas seleções pernambucanas também. Sempre joguei com outros técnicos, do Náutico, do Sport, né? Até do Santa Cruz, né? Mas nunca, assim, o meu técnico oficial sempre foi o técnico do Clube Português de Recife. E meu pai influenciava pouco. Como é que era esse cenário, né? Você está falando muito do passado e a gente sabe que tudo mudou muito. Como é que era esse cenário pernambucano, né? De quando você começou? Tanto de outros jogadores, como é que eram esses jogadores? Eles eram famosos, eles faziam sucesso no Brasil? Conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, a partir de 1970, o basquete pernambucano teve uma safra de jogadores, né? De uma qualidade técnica impressionante. Então, como eu te falei dessa celebração que a gente teve nessa quarta-feira agora passada, antes do Natal, e foram grandes jogadores da história do basquete pernambucano, o Pernambuco, por exemplo, ia para as competições nacionais e, invariavelmente, a gente só perdia de São Paulo. Invariavelmente. Então, na época, a Guanabara, depois o Rio de Janeiro, ou Minas, ou Rio Grande do Sul, ou Paraná, a gente não tinha nenhum adversário nesse meio aí. Era só São Paulo que a gente acabava ganhando, que São Paulo sempre foi, né? O grande centro do basquete nacional, continua sendo até hoje, né? Desses anos todos. Uhum. Mas era muito competitivo com jogadores, por exemplo, que eram da seleção brasileira, juvenil, e tinham propostas para ir embora, né? Então, Jorge Cardoso, Ricardão, Luiz Moraes, Durita, Dueli, todos esses sempre foram grandes ídolos meus, na verdade. Né? Jogavam comigo no Português ou na seleção pernambucana. E eu, na verdade, nessa época, o jogo de basquete, né? Eu vinha do banco sempre. Eu nunca fui titular numa seleção pernambucana. Antes de ir embora, nunca. Eu sempre fui reserva, eu vinha do banco. Eu era o 6º, 7º ano. E às vezes eu tenho a oportunidade de bater papo com o pessoal mais jovem, né? Em algum camp ou algum palestras. Eu faço isso bastante lá em São Paulo. E o que eu sempre falo para eles é o seguinte: você pode tentar ser o melhor sempre. Agora, você pode tentar ser o melhor que você pode ser mais. Porque às vezes você sendo o melhor que você pode ser, aparecem às vezes as oportunidades. Então, às vezes os jovens talentos de esportes, até para sua vida também, se você fica centrado nessa coisa que todo mundo fala para você na sua orelha, que você tem que ser o melhor, não, você tem que ser o melhor que você pode ser. Você tem que tentar ser melhor cada dia, melhor do que o dia anterior. Então, antes de ir para lá, para São Paulo, por exemplo, eu nunca tinha sido titular de uma seleção pernambucana. Eu era sempre reserva. E me parece que até no primeiro ano de São Paulo você ainda não sempre, era reserva lá também. Então eu saí daqui para tentar uma vida diferente, melhor. Cheguei lá, era reserva. Né? No primeiro ano só não, depois. Porque eu fui para jogar no time do Esporte Clube Sírio, que a partir de 1975, quando eu fui, estava começando a formar uma equipe que viria a ser, até 1980, a melhor equipe da América Latina. Então tinha grandes craques da seleção brasileira na época, né? Então lá também eu nunca fui titular. Eu era sempre reserva lá também. Então, apesar disso, a partir de 1976, mesmo reserva no meu clube, que era o melhor do país, e a gente acabava jogando, porque o time era muito, muito competitivo, eu já estava na seleção brasileira adulta, em 1976. E que eu fiquei até 1980 como jogador do Sírio, que era o melhor time do país, e da seleção brasileira. Mas sempre como reserva. Sempre como reserva. Vindo do banco. Contribuindo, vindo do banco. Quando você teve essa transição, né, de sair daqui de Recife para São Paulo, sim, você sofreu com preconceitos e... Não, preconceito não, porque eu saí daqui numa situação muito privilegiada, né, nesse aspecto. Por quê? Porque eu tinha sido da seleção brasileira juvenil, campeão sul-americano. Então, quando eu cheguei lá, aos 17, eu me tornei um jogador profissional de um grande clube do país. Então,
É meio privilegiado isso aí, é diferente, eu acho, né? O preconceito que outras pessoas sentem quando saem do Nordeste para ir para o Sudeste, principalmente para São Paulo, para Rio, etc, etc. Então, eu tive esse privilégio, né? De ter essa oportunidade de ir já com uma condição adquirida, né? Então, quando eu cheguei lá, eu já era um jogador jovem, saí da seleção brasileira juvenil. Então, todo mundo te tratava diferente, te olhava diferente, etc, etc. Até esse momento, o que é que você destacaria assim que foi um dos momentos mais importantes da tua carreira? Até esse período quando você foi para lá e você entrou na seleção brasileira. A persistência. Persistência, né? De você estar longe da família. A minha família sempre foi muito, muito próxima, né? E dos amigos, que eu tinha ótimos amigos aqui. E você chegar a São Paulo, por mais que todo mundo fale, é uma cidade muito legal para morar, etc, 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 mas tem aqueles medos, né? Porque é uma cidade grande, muito naquela época, principalmente, nós estamos falando em 75. Então, até a viagem para São Paulo parecia mais longa, né? A comunicação, por exemplo, DDD não existia. Eu tinha que ir todo domingo no posto de telefone, né? Na telefônica, para ligar para minha família, todo domingo religiosamente. Porque não tinha DDD em casa ainda, né? Então, tudo isso me fazia uma pessoa muito solitária, sozinha, né? E muito jovem, com muita responsabilidade, porque os meus pais sempre foram muito exigentes com essa coisa de escola, de estudo. Então, quando eu fui, a coisa era muito simples, você vai, se você não estudar direito, você volta. Então você não está indo lá para jogar bola, você está indo lá para trás de um sonho que você tem, mas se você não se educar juntos, não vai dar certo. Porque aqui a gente sempre estudou no Colégio Nóbrega, que era um colégio exigente, né? Até aquela época era muito exigente, né? Então, era muito exigente. Então, eu, por exemplo, morava muito perto do Clube Português e eu, obviamente, né, sempre treinei muito mais do que o time normalmente treinava. Então, eu sempre ia em horários fora e tal. Fazendo o dever de casa, eu podia dormir no clube, se eu quisesse. Contanto que eu chegasse na manhã seguinte para ir para a escola. Então, a escola sempre foi muito importante na minha vida. E quando eu fui para lá também. Então, o diretor do clube que me levou, ele ficou responsável pelo meu pai, quando a gente foi visitar lá, de falar com ele todo mês sobre as notas, de falar com ele sobre as aulas da escola, etc, etc. Então sempre foi mais gente. Então eu tinha essa pressão de eu precisar me estabelecer no basquete, jovem, num time grande que já tinha muitos jogadores da seleção brasileira. Essa era uma tarefa complicada, que exigia muita persistência, muita dedicação, muita concentração. E tinha o lado da escola, que eu não podia deixar de lado. Então, tem a história interessante, porque o meu ano que eu fui para lá era o ano do terceiro ano do colegial, né? Então, eu tinha que fazer vestibular. E o meu pai, ele falou, você vai fazer vestibular lá e você vem para fazer vestibular aqui, em Recife. Porque se você não passar lá, você vai voltar. Era simples assim. A carreira começando, né? Passou no vestibular lá, você fica. Não passou no vestibular lá, você volta. E a minha... Você prestou vestibular para quê? Então, a minha mãe, ela era advogada. E naquelas épocas, se você gostava de ler, gostava de escrever, ela escrevia direitinho, você ia fazer direito, né? E ela era advogada, então eu acabei fazendo direito. Então em 1975, no final, eu entrei na Universidade de Direito do Mackenzie, São Paulo. E aí, quando eu estava no terceiro ano, já ganhando dinheiro, seleção brasileira, viajando o mundo, falei pro meu pai, eu acho que eu não gosto de direito, não. Eu entrei errado, acho que eu vou parar ao final do terceiro ano. Ele falou assim, tá bom, vai lá na universidade, tranca a matrícula, fala que você não quer mais, depois você vai para casa, faz as malas, amanhã eu vou te buscar. Então eu tive que terminar direito. Aí fiz direito em São Paulo. Depois que eu fui, tem uma fase da minha vida, que eu não sei se a gente vai falar já, mas eu fiquei 4 anos morando nos Estados Unidos, jogando basquete, uma bolsa de estudos para jogar basquete. Antes da gente falar sobre Estados Unidos, sabia que estava um assunto, eu particularmente estou louco para falar sobre as figuras, né, as personalidades que você jogou lá. Mas antes disso, eu acho que tem muita gente querendo saber sobre Olimpíada. Né? É o sonho
de praticamente 100% dos atletas, né? Tá numa Olimpíada e me conta como é que foi isso, como é que chegou esse momento na tua vida? Porque lá no começo eu falei que a Olimpíada na natação era o meu objetivo. Depois virou o basquete, obviamente, né? E isso aí pra mim foi um negócio complicado. Por quê? Porque quando eu fiquei meio cansado de estar no Sírio, de estar na seleção brasileira sem jogar muito, sentado no banco, e caiu na minha mão uma oferta para eu ir para os Estados Unidos com uma bolsa de estudos para jogar basquete. Eu tinha um companheiro no Sírio americano, o Larry Williams, que arranjou isso para mim, a universidade top 20 dos Estados Unidos de basquete e tal. Então, o meu primeiro gol saindo daqui era a Olimpíada de 80, em Moscou, né? Só que eu fui embora 6 meses antes da Olimpíada de Moscou em 80, né? E eu falei, essa aí não vai dar, entendeu? Mas fui embora. Por causa dos Estados Unidos, a primeira oportunidade de Olimpíada eu perdi, né? E, obviamente, você fica preocupado. Pô, será que vai acontecer? Não vai e tal? Eu vou ficar fora 4 anos. E naquela época, diferentemente de hoje, por exemplo, a gente tem uma jogadora da seleção brasileira que joga na Iowa State University, tá? Se você quiser ver todos os jogos dela, você vê. Por causa do YouTube, por causa do streaming. Sim. Você pode assistir. Naquela minha época lá, você não via nem vídeo. Então, se eu estivesse jogando bem lá, né? O pessoal do basquete brasileiro aqui não sabia, porque eu fui para uma universidade no interior de Kansas, tá? Uma cidade chamada Manhattan. Eles chamavam lá de Little Apple. Então lá eles não tinham notícias. Então eu fiquei preocupado, porque eu falei, eu não fui nessa. Vou ficar fora mais 4 anos, vou voltar aqui em 84, né? No comecinho. Então, o próximo Olimpíada é 84, é capaz de eu ficar fora. Ninguém vai saber suas realizações, ninguém vai ter... Exatamente. Então, quando eu voltei para o Brasil, depois de terminar a universidade lá, eu tinha que correr contra o tempo. E é engraçado, porque as pessoas sempre falam, sorte, né? Teve um break aqui, um break ali. Não, na verdade, nada acontece por sorte, eu acho. Eu acho que você trabalha por um objetivo, que foi o meu caso. Você corre atrás do objetivo, porque quando eu fui para os Estados Unidos, o meu objetivo era melhorar, né? Para chegar num outro nível aqui. Só que, quando eu voltei para cá, a seleção brasileira de basquete, a gente tem a Olimpíada, mas todos os pré-anos, você tem um torneio que se chama pré-olímpico. E é aí que as seleções se classificam para a Olimpíada. Tinha acontecido um pré-olímpico em São Paulo, em 83, antes da Olimpíada de 84. E o Brasil tinha ido muito bem. Os jogadores foram campeões do pré-olímpico em São Paulo, né? Então, na minha cabeça, falei, tô fora, porque os caras já têm um time pronto. Né? Já tem um time pronto, porque já ganharam, foi tudo muito bem. Acho que uns 3 meses antes da Olimpíada, o Brasil estava se preparando aqui em São Paulo para disputar um torneio na Europa. Essa seleção que tinha sido campeã do pré-olímpico. E, coincidentemente, fez um amistoso para se preparar contra o time que eu joguei naquele ano, que era o Palmeiras. Né? Quer dizer, independente de eu ir ou não, eu sempre fui um cara que me preparei muito para estar sempre pronto para jogar os jogos. Esse amistoso contra a seleção brasileira e o Palmeiras, eu tenha feito talvez o melhor jogo da minha carreira inteira. Coincidentemente. Agora, não é sorte, né? E o técnico me viu, eu estava fora, fazia tempo que ele não me via, o professor Renato Brito Cunha, falou pro assistente dele, o José Medalha, falou, vamos levar o Agra para ir treinar com a gente na concentração, que era em Itanhaém, uma praia lá de São Paulo, e ficamos lá 24 dias, por causa desse jogo do Palmeiras. Quer dizer, se eu tivesse desanimado e tivesse largado de mão, e nós tivéssemos... Então a persistência e a concentração e o foco, eu acho que são 3 coisas muito importantes na vida de qualquer pessoa. Então você que é hoje aí mais novo e quer ser um atleta, ou se você não é o caso, você quer ser um médico, um engenheiro, etc. Persista, trabalhe, concentre, foco, né? Que alguma coisa, alguma hora acontece e não vai ser sorte.
Não vai ser oportunidade só. A oportunidade, ela passa e você tem que estar preparado. E foi o caso. Aí eu fui pro treinamento, lá em Itanhaém, e eram uns 15, ele só podia levar 12, né? E, obviamente, o time, os 12 que tinham jogado pré-olímpico tinham uma vantagem. Mas eu persisti e falei, vou todo dia de manhã como se fosse o último jogo da minha vida. Então, até no começo, lá fiquei com uma pecha assim de meio antipático, porque a gente treinava de manhã, almoçava, descansava, treinava de noite, né, no fim do dia, né? E então tinha, obviamente, algum tempo de recreação, né? E, cara, eu treinava de manhã, comia, cama. Treinava de tarde, comia, cama. Então eu fiquei 22 dias assim, ó, focado. E acabei conseguindo a vaga. E fui para as Olimpíadas de Los Angeles em 84. Já que estamos em Los Angeles, Sim. Vamos seguir nos Estados Unidos agora, né? Que a gente entende que a cultura do basquetebol nos Estados Unidos é completamente diferente da cultura aqui, né? O que o futebol, né, pra gente, o basquete é pra eles. Como é que você vê isso lá e como é que isso foi, né? Vai contando como é que foi esse teu progresso lá, esses jogos. Então, primeiro a ida, né? Eu acho que é importante para citar, né, para o pessoal mais jovem que está aí assistindo, que eu sempre achei o seguinte, eu estava numa situação lá em São Paulo muito confortável. Então eu jogava no melhor clube da América Latina, eu já ganhava um dinheirinho, morava num bairro bacana, num apartamento bacana, tinha um carrinho, que naquela época não era muito comum, né? Um cara com 19 anos com o carro na mão e tal, se não fosse o papai e a mamãe que dessem, né? Então eu estava numa situação muito confortável, né? No que diz respeito a essa parte profissional do basquete. Mas eu estava insatisfeito porque eu participava pouco. Quer dizer, não pouco, me levava para a seleção brasileira, mas muito menos do que eu gostaria. Quando apareceu essa coisa na minha frente, né? Sem ganhar dinheiro, era uma bolsa de estudos, que você não ganha dinheiro no basquete universitário, lá no esporte universitário. Vai morar lá, primeiros 2 anos, num dormitório, com outro companheiro, depois de ter morado sozinho em apartamento de São Paulo, né? Basquete completamente diferente, né? Regras diferentes do jogo, né? E mentalidade principalmente diferente. Então foi uma segunda ida para algum lugar que eu tinha que me adaptar, readaptar. Fora isso, a cultura, a escola, porque lá você tem uma pressão extra. Mas eu estava acostumado com pressão de escola, né? Meus pais tinham que aplicar. Mas lá é assim, se você não tiver a nota, né, você fica um semestre fora, tenta recuperar no verão. Se não recuperar a primeira vez, você tem a segunda chance. Depois da segunda chance, você é mandado embora. Entendeu? Então tinha essa pressão extra. Quando eu fui para lá, eu lia um pouco inglês, escrevia um pouco inglês, e eu não entendia nada. Entendia muito pouco. Então, logo que eu cheguei, tinha no meu time um cara panamenho, e nos primeiros 6 meses, por exemplo, na parte do basquete, ele me ajudava e tudo, né? Mas a parte da escola, eu tinha que me virar. Então, como todos os cursos básicos aqui que você entra, independente do que você entrar, as aulas lá, por exemplo, se eu queria fazer educação física, que foi o que eu fiz lá e me formei lá, você tem aula de sociologia, de filosofia, aquelas coisas básicas, né? Que o professor vai lá na frente, ele fala, e você só fica assim, né? Então, para mim, o primeiro semestre foi assim um inferno astral, que mas eu falava, eu não vou desistir de jeito nenhum. Eu ia para as aulas, eu não entendia nada. Aí eu tinha que voltar para casa depois do treino, no final do dia, à tarde, à noitinha, e pegava os livros de filosofia, de sociologia, do que fosse, história do esporte, e eu lia, porque eu entendia. Então eu conseguia fazer as provas, entendeu? Agora na hora das aulas lá, eu ficava pensando em piedade, no surf, no clube português, nos amigos, entendeu? Porque o primeiro semestre foi realmente muito difícil, muito difícil. A cidade era uma cidade pequena, do interior de Kansas, né? Que na época, até hoje também mas é muito assim, tradicional e muito, sabe assim, com valores diferentes. Então eu tive que me adaptar a tudo isso lá. Então, o primeiro ano nos Estados Unidos foi muito difícil, muito difícil. Mas o nível de jogo era ótimo, a gente tinha um time muito forte, pude viajar nos 4 anos no país inteiro, praticamente jogando, etc. Então foi uma fase da minha vida, assim, excepcional, sabe? E me ensinou muito, e eu voltei formado em educação física, né, dos Estados Unidos, falando inglês, né?
porque lá em Kansas, por exemplo, naquela época, no interior de Kansas, dificilmente você achava alguém que falasse português ou que falasse castelhano, né, ou espanhol, que fosse, era muito raro. Então eu fiquei 4 anos lá realmente convivendo, o pessoal do meu time era tudo pessoal americano. Então convivendo, isso me ajudou muito com o inglês. No Kansas, acho que até hoje ainda é difícil de encontrar. Ah, eu acho, né? E era uma cidade pequena, com 80 mil habitantes no interior. Não era, por exemplo, Kansas City hoje já é uma cidade maior e tal. Mas de qualquer maneira foi um período de essa coisa da persistência realmente teve que valer, sabe? Fiquei muito... E São Paulo era longe naquela época, né? Então eu tinha muita saudade da família. Você imagina naquela época, Estados Unidos, sem internet, sem nada, né? Você não... Chamada de hora. O cara fica lá onde seja, né? Na Europa, nos Estados Unidos, e você pelo vídeo você vê a pessoa. Hoje, né, naquela época, a saudade batia mesmo. Era forte. E como é que foi jogar com pessoas que, assim, a gente só vê em figurinha de álbum, cara? Ah, foi legal, né? Eu tive esse privilégio de, aqui no Brasil, jogar, sei lá, principalmente essa fase aí de 7-5, né? Eu joguei até 92. E quando eu voltei dos Estados Unidos, depois de 4 anos, eu joguei mais 8 anos profissionalmente aqui, né? Então eu tive, no Brasil, a oportunidade de jogar com grandes jogadores da história, com Oscar, com Marcel, com Marquinhos, com todos eles, né? Tem muita gente. Se fizer uma lista aqui, é perigo deixar a gente de fora. Mas graças a Deus eu joguei sempre quando eu voltei, e na chegada lá, em clubes de muito bom nível, né? Então eu joguei no Palmeiras, eu joguei no Corinthians, joguei no Monte Líbano, né? São times que foram realmente muito tradicionais no basquete nacional. E lá nos Estados Unidos, por exemplo, o time que eu cheguei, quando eu cheguei, você lembra que eu tinha sido reserva o tempo todo, você lembra, né? Ok. Quando eu cheguei lá, o Larry não tinha me falado, mas para minha posição, jogava um cara chamado Rolando Blackman, que era esse panamenho nascido em Nova York, mas que falava espanhol bem, que me ajudou muito. Esse cara era o titular da minha posição. Então eu cheguei lá, eu era reserva no primeiro ano também. Entendeu? No segundo ano, quando ele foi para a NBA, depois se tornou um grande jogador da NBA, All-Star, etc., é que eu peguei o lugar lá e os próximos 3 anos eu joguei como titular. Mas tinha um outro rapaz chamado Ed Neely, que foi campeão da NBA pelo Chicago Bulls. Olha aí, Então tinha outros lá, o Tyrone Adams, tem uns 5 ou 6 que jogaram depois da NBA, na época que eu tava lá. Então foi sempre muito bacana, muito prazer, né, de ter a oportunidade de jogar com essas pessoas. Mas é engraçado porque essa coisa que eu sempre pensei assim, eu gosto muito de cinema, adoro cinema, sou viciado. Até hoje é que essa coisa do Netflix atrapalhou um pouquinho a gente ir pro cinema. Eu gostava de ir pro cinema, entendeu? Sentar no cinema, pô, eu adorava Veneza. Não sei se você é dessa época não, mas é aqueles cinemas antigos do centro, né? O São Luís. Então eu ia muito, por exemplo, sábado. Que trapalhões. Então, sábado tem no Nóbrega, você que estudou no Nóbrega sabe que tem aula de manhã, né? Uhum. E a gente costumava ir pro colégio, eu e meu irmão, mas às vezes a gente saía e assistir filmes no São Luís de manhã, sábado de manhã. Né? Era muito bacana. Então eu sempre gostei muito. E é interessante, eu não sei se uma influência dessa coisa do esporte, que o esporte influencia a sua vida, você não tem para onde correr. Se você se enfia no esporte, ele vai ser sempre uma coisa que vai te influenciar em algumas decisões. Vai te ajudar na tua vida, com a tua família, com teus amigos, com teus empregos. E foi assim pra mim também a vida inteira. Entendeu? Então, desde o início que eu ia muito para filmes, eu sempre me identificava muito com os atores coadjuvantes. Uhum. Sabe assim? Porque tem uns famosos... Eu não sei se era uma coisa já que eu pensava, porque eu acho que eu não pensava, era um negócio automático, mas eu tinha uma identificação muito grande com os coadjuvantes, entendeu? E sempre gostei, sempre prestava atenção. Então, quando os caras conversam comigo, às vezes sobre basquete e tal, eu fiquei praticamente 12 anos na seleção brasileira. E eu sempre falo que eu sou o maior coadjuvante da história do basquete brasileiro. Porque se você... O coadjuvante é aquele cara que você vai todo o filme e o cara você não lembra nem o nome dele, às vezes, né? Esse cara tava naquele outro filme lá, mas eu não lembro o nome dele. Então eu me considero um coadjuvante. Eu tô em todas as fotos desses 12 anos. Todas. Então, por exemplo, a última medalha num campeonato mundial de basquete para a Confederação Brasileira de Basquete, tá? A última medalha foi um bronze
no Mundial das Filipinas em 1978. Depois disso, a gente não trouxe mais nenhuma medalha. Obviamente, estou falando de mundial, né? O Pan-Americano em 87, o Pan-Americano é diferente. Mas em mundiais, a última fomos nós que trouxemos. E eu estava na foto. Você me perguntar, jogou muito? Joguei 3 jogos. Só aquele jogo que tá 40 pontos de diferença, entendeu? Eu joguei. Mas então eu sempre me identifiquei muito com isso, sabe? Eu acho que, por exemplo, se eu dar algum tipo de contribuição, por isso que eu estava lá. Então, depois disso, na minha carreira fora basquete, fora as 4 linhas do basquete, tá? Que não foi dentro do basquete. Agora, a ESPN veio muito depois de outra atividade que eu tive. Eu sempre me preocupei de fazer a mesma coisa que eu fazia jogando, né? Então, eu acho que essa coisa da influência do esporte que eu te falo é assim. Então, eu sempre fui um cara que eu fazia o melhor que eu podia, contribuía com o que o time precisava. Eu nunca fui uma estrela, eu nunca fui um cestinha. Maior parte da carreira eu nunca fui um titular, entendeu? Mas eu procurava fazer o que eu podia fazer fora. E ainda assim, você construiu um nome de sucesso. Me conta como é que foi essa transição de carreira, né? Quando você saiu do basquete e começou uma nova carreira. Então, isso aí era uma preocupação que eu tinha quando eu estava nos últimos 3 anos de carreira, né? E eu tinha visto algumas experiências muito amargas, sabe? De alguns ex-companheiros que alguns não souberam lidar com essa troca. Naquela época, por exemplo, a gente ganhava direitinho para a média das pessoas, etc. Mas não é um dinheiro que você nunca mais precisaria trabalhar, entendeu? Poucos no basquete brasileiro conseguiram isso, e principalmente foram jogar fora. Então, o Oscar, o Marcel, o Israel, esses caras todos jogaram mais de 10 anos fora, 13 anos. Mas os caras daqui, que eram da seleção brasileira, a maioria teve que fazer outra coisa. Teve que trabalhar, né, tinha um dinheirinho, tinha um apartamento, uma coisa, etc. Mas teve que trabalhar. Então, eu vi alguns sofrerem muito com isso aí. E não era só essa parte material, a parte financeira, mas era também a parte emocional. O cara não conseguia se desligar. Porque a gente, quando é atleta de alto nível, é em qualquer lugar, não é só aqui não. Você tem algumas coisas que te tratam de uma forma diferencial, você tem mordomias, você tem atenção diferenciada, entendeu? Que quando você para de jogar, isso para também. Você volta a ser a pessoa normal. Então eu tinha uma preocupação grande com isso. Então, graças a Deus, 6 anos antes de eu parar, eu comecei a trabalhar em outra atividade. Tá? Nessa mesma época, uns 4 anos depois, em 90, nasceu meu primeiro e único filho. Tá? Eu joguei até 92. Isso aí me tirava um pouco aquela concentração única, de aquela energia única, o esforço único que eu tinha no esporte, né? Então, eu comecei a me concentrar a ser um bom profissional nessa área. Então, você me perguntou assim, como é que você prefere ser chamado? Né? No começo aqui, você preferiu. Então, eu falei para você, olha, no meio do basquete, os caras vão falar do esporte, vão falar agra. Mas eu, como professor, e depois a gente fala disso, se tiver tempo, mas eu, como professor, durante 32 anos, eu era o Edu. Se você chegasse numa instituição que eu trabalhei durante 30 anos em seguida, e procurasse lá o Agra, nem sabia quem era, porque eu fiz questão de nunca fazer propaganda disso ou falar disso. Como eu era um coadjuvante, era mais fácil. Se eu sou o Oscar e vou dar aula, aí o cara vai falar, o Oscar tá dando aula. Mas como eu cheguei lá como o Eduardo, entendeu? Eu fiquei Edu até depois é que foram descobrindo devagarzinho. Isso depois, se tiver tempo, tem a história da ESPN, que é muito interessante, como eu comecei lá. Já quero saber. Nunca falou? Então, eu trabalhei 30 anos na Associação Alumni de São Paulo, que só tem lá, era como se fosse a cultura de inglês americano, né, com o consulado americano, com a embaixada, com etc, etc. E era essa instituição, era uma instituição de fins não lucrativos. Tá? E aí eu comecei a trabalhar lá como professor de inglês, segunda língua, né, e trabalhei 30 anos lá, em seguida. Né? Aí tinha junto com a escola de inglês, né, toda a associação, e tinha também a parte de tradução e interpretação. Os departamentos eram diferentes. Aquela época, durante uma época que eu estava lá também, a NBA começou a aumentar o número de praticantes, o número de países, a exposição da NBA nos outros países. Tá? E
a agência que cuidava da conta trazia muitos técnicos, muitos jogadores da NBA durante o verão deles lá, para fazer clínicas, né? E camps, principalmente em São Paulo, no Rio. Naquela época não tinha essa, né, como hoje, por exemplo, a gente teve aqui em Recife, durante a American Cup, a gente teve um camp aqui, por exemplo, teve técnico da NBA dando palestra, etc. Então, essa agência foi ao departamento de tradução e interpretação da Alumni procurando um intérprete para os técnicos e jogadores americanos, para as clínicas, né, para coletivas, etc, etc. Procurando um intérprete que soubesse alguma coisa de basquete. O diretor do departamento de tradução, que era o meu companheiro de café na Alumni, até ele não sabia que eu tinha sido um jogador profissional de basquete jogado na seleção brasileira, jogado nos Estados Unidos. Ele só sabia que eu era um professor de basquete. Como eu era alto, ele sabia que eu gostava de esportes, mas não sabia que era especificamente basquete. E ele veio falar comigo e falou assim: Edu, estão procurando aí, a gente não tem. Você manja alguma coisa de basquete? Eu falei, cara, eu assisti alguma coisa. Mas é história verídica. Aí eu falei, eu acompanho e tal. Ele falou, você pode, eu posso marcar uma entrevista com você para o diretor que esteve aqui comigo hoje, ele quer conhecer a pessoa e tal, que eu indicar e tal. Eu falei, claro, pode marcar. Marquei. Foi na mesma semana, né? Quando chegou lá o diretor, dono da agência lá, o cara falou, Jair, tá de sacanagem, esse aqui é o professor seu? Aí ele falou, ele mesmo é o Edu. Falou, não, esse aqui é o Agra. Esse aqui jogou no meu clube, por exemplo, foi campeão do mundo com o Esporte Clube Sírio, por exemplo. O cara era do clube e me conhecia, entendeu? De vista, assim, ele já me conhecia. Mais uma coincidência. Mais uma coincidência. Mas é assim, você entendeu? Então, por exemplo, quando ele foi lá me procurar uma pessoa assim, eu tava pronto. Né? Então a vida é assim, eu acho. Não tem esse negócio de sorte, etc. Você tem que estar preparado sempre. Aí virei tradutor das clínicas, dos camps e dos jogadores e dos técnicos. Passava, por exemplo, 3, 4 dias com os jogadores. Eu não sei se você acompanha muito basquete. Então, por exemplo, Shaquille O'Neal, eu fui intérprete dele aqui. O Allen Iverson, eu fui intérprete dele aqui. Um monte de jogador. E aí, numa dessas coletivas, o produtor da ESPN, que sempre acompanhava esses camps, etc., ele estava lá. E ele me viu lá pela primeira vez como intérprete. Foi inclusive na do Shaquille O'Neal. E ele, nessa época, tinha só um comentarista, que era técnico de basquete, o José Alberto Lux, o famoso Zé Boquinha, que na época ele era técnico de um time da Telemar, no Rio de Janeiro. Então tinha jogo que ele não conseguia chegar. Eles precisavam de um substituto. Então, de novo, entrei na ESPN como reserva do Zé Boquinha. Aí fui ficando e em 2004, tô até hoje, graças a Deus, né? Mas entrei também como reserva, foi outra coincidência da minha vida. Mas é interessante que o cara não conhecia, falou, não, tem o Edu aí. O Edu, ele é alto, vai que ele gosta. Vai que ele gosta de basquete. Já que a gente tá falando sobre NBA, palpite teu, quem é que é campeão esse ano? Esse ano? Esse ano eu acho que tá mais equilibrado até do que o ano passado, tá? Mais equilibrado. Então, em vez de dar um, eu vou tentar te dar 3, tá? Olha, vejam, senhores, o comentarista, eu falo. Tô em dúvida. Pode se comprometer. Mas eu acho que o Boston Celtics, até aqui, tem sido o melhor time da temporada, lidera, né? As duas conferências em vitórias, derrotas e tal. O Milwaukee Bucks, que é o time que foi o penúltimo campeão, né? Manteve a sua base, manteve a sua filosofia. É um time que o ano passado chegou nas semifinais, não passou para a final, porque teve um adversário que estava muito inspirado, que foi justamente o Boston Celtics, né, que foi o vice-campeão. Então, esse ano, o Milwaukee Bucks, eu acho, na minha opinião, é o favorito para ganhar a NBA. Olha aí. Novamente, tá? Agora, só para os torcedores do Boston Celtics não ficarem chateados comigo, essa semana que passou aqui antes do Natal, eles se enfrentaram pela primeira vez na temporada e o Milwaukee Bucks ganhou em Boston, uma boa diferença. Então, eu acho que são dois times que tem que ficar de olho. E tem um ditado em inglês que fala: You should never underestimate the heart of a champion. Ok? Nunca subestime o campeão. Não, nunca. Então, o Golden State manteve o mesmo time, manteve a mesma base, tem grandes jogadores, tem jogadores que sabem ser campeões, já foram campeões 4 vezes, esse grupo junto, né? O mesmo técnico.
Então, eu acho que vai sempre brigar com esses dois times aí. Então, eu acho que é o grande favorito aqui da Costa Oeste. Edu, pra gente encerrar, o Hotel Ibis Budget, ele tem um foco em esportes urbanos, tá? Em qualquer Ibis Budget que você for, você vai ter como você fazer exercício usando as escadas, usando a estrutura do hotel. Aqui no nosso caso, a gente tem essa beira-mar linda, né? Onde você pode fazer caminhadas, tem equipamento de exercício. E me parece que você tem uma história muito, muito íntima com o esporte urbano, né? Obviamente, basquete urbano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como é essa tua experiência lá em São Paulo. Então, eu desde que eu fui para São Paulo, eu sempre morei perto, você pode ir andando, do Parque Ibirapuera. Tá? E o Parque Ibirapuera sempre foi o centro do basquete de rua em São Paulo. Então, a referência do basquete de rua em São Paulo sempre foi o Parque do Ibirapuera. Então, desde cedo, mesmo quando eu ainda era profissional, jogando na minha volta dos Estados Unidos, né, 8-4, 8-5, 8-6, etc. Quando eu tinha alguma folga, eu ia para o parque e eu comecei a jogar lá basquete. Então, para você ter uma ideia como é referência, nesse mesmo parque que eu sempre joguei, ainda como profissional, jogava lá nas férias, ou antes de ir, o Leandro Barbosa, o Leandrinho, que foi campeão da NBA como jogador, foi campeão da NBA como assistente técnico, né? Ambas as vezes pelo Golden State. Ele jogava no parque, entendeu? Então eu sempre criei o hábito de quando eu estava de folga ou estava de férias, eu ia jogar lá. Por quê? Porque você pode falar, pô, mas você era profissional, ia jogar no parque com os caras grandes, aqueles homens fortes, sabe? Aqueles... E o jogo era mais físico, né? Mais pesado e tal, mas eu ia porque eu gostava. Por quê? E aí eu acho que entra de novo essa paixão do basquete. Era um jogo mais livre, sabe? Eu não tinha que me preocupar com o técnico, com a tática, com os jogadores. Eu sempre, a maioria dos times que eu passei, principalmente lá, depois que eu voltei aos Estados Unidos, eu sempre fui armador. Então eu era o cara responsável por organizar tudo, sabe? Passar a bola para um, passar a bola para o outro, mandar um para lá, o outro para cá, né? Tinha sempre o técnico na sua orelha. Eu parava na casa um pouquinho, o técnico já vinha na sua orelha falar alguma coisa para você fazer. Então o parque era uma forma de eu ir lá e só jogar. Era paixão. E eu me acostumei com isso aí. Quando eu parei de jogar, por exemplo, me aposentei, né? O parque era um lugar que o meu filho recém-nascido, eu levava sempre ele para passear. Porque era muito bacana, o parque é muito legal, lá perto de casa. Agora, só que eu caía numa tentação. Quando eu passava do lado da quadra, tinha um joguinho bom, eu empurrava o carrinho, a laranjinha lá. Botava lá num cantinho embaixo da árvore, tinha uns 3 pelo menos, que foram os caras que fizeram essa homenagem que eu vou explicar do desafio dos parques, e eles tomavam conta do meu filho e eu ficava jogando lá, um monte de tempo, né? Chegava em casa 2 horas depois, a esposa falava, onde vocês estavam? Eu falei, fui passear. Levar o menino para passear. Mas existe lá essa origem, né, do basquete de rua, principalmente, obviamente, se joga em São Paulo, em todas as vizinhanças, né, periferias, etc, etc. E a gente teve esse ano o 4º desafio dos parques, que esses meninos que jogavam lá como moleques criaram uma associação, que é a BRASP, né, da Associação do Basquete de Rua de São Paulo, e eles fazem esse torneio todos os anos, no Dia da Consciência Negra, porque a maioria dos frequentadores, né, dos jogadores, etc, são pretos, né? Então, eles fazem esse torneio. Esse ano, por exemplo, a gente teve 4 equipes masculinas, 4 femininas, né? E é uma festa, os caras organizam. Hoje em dia, a gente já tem alguns patrocinadores que ajudam a organizar. E tem DJ, tem juiz, tem arquibancada, tem comida. Então, é um negócio bem organizado, mas é basquete de rua. Continua sendo basquete de rua, né? E eu me sinto muito orgulhoso de fazer parte. Eles já há um tempo, né, me consideram como se fosse um embaixador do basquete de rua em São Paulo. E é bacana. Olha aí, que legal, gente. Foi um prazer enorme meu aqui ter tido essa oportunidade, né, de entrevistar o Edu. Agora vai ser Edu. Aí, ó. Né, aqui nesse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Se inscrevam aqui no canal, sigam no Spotify, deem o like. Vocês já sabem, todo aquele roteiro que é para fazer, porque a gente vai falar muito, muito aqui sobre esportes urbanos, tá bom? Edu, foi um prazer.
Acho que ainda tem um cafezinho ali pra gente tomar aqui. Tá bom, o prazer foi meu. Muito obrigado, viu, da forma como vocês me receberam, a sua simpatia e a sua paciência para ficar ouvindo essas histórias todas até agora. Não, por mim, já passava o resto do dia. Muito obrigado. Por favor, agradeço também o Ibis Budget, o Nelson, a Paula, que eu conheci aqui. Muito obrigado. Ao Mal também. Muito obrigado. É isso aí. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. Até a próxima. Esse foi o De Papo pro Mar, um podcast do Ibis Budget Recife Jaboatão, produzido pela Bernardes Comunicação, com captura e imagens de Mau Mau Estúdio. E a apresentação, minha, André Vita.